Olá, você está ouvindo Sociedade dos Geógrafos Mortos, um podcast sobre geografia com Roberto Lobato Corrêa. Boa tarde, gente. Tudo bem? Nós vamos iniciar o nosso 6º episódio da 2ª temporada da Sociedade dos Geógrafos Mortos, tema Passocultura. Neste episódio, nós vamos ver um tema que também passa desapercebido entre os geógrafos brasileiros. E ele tem sido, sobretudo, mais dentro da perspectiva saueriana. Chama-se região cultural. Se vocês tiverem acesso ao livro Introdução à Geografia Cultural, organizado por mim e pela professora Zeni Rosendahl, o 2º capítulo chama-se Temas da Geografia Cultural Saueriana, e que é, na verdade, a grande introdução feita por Philipp Wagner e Marvin Meiksel, introdução ao livro Readings in Cultural Geography, leituras sobre a geografia cultural. Essa introdução foi traduzida como Temas da Geografia Cultural e um deles é a região cultural. E ali vocês encontram, numa interpretação relativa à tradição saueriana e escrita por esses dois autores em 1962, portanto, 60 anos atrás. Mas sobre região cultural, eu gostaria de começar dizendo, primeiramente, nós temos um clássico importante, meio marginalizado hoje, conceito de região. Na tradição europeia, Alfred Hettner, na Alemanha, Paul Vidal de Lablache, na França, no qual essa região era o resultado de uma combinação específica de atributos da natureza, de atributos da sociedade, entre eles a cultura. A cultura no sentido da visão saueriana, quer dizer, da sugestão de Edward Tylor, de 1871, que define cultura em termos muito amplos. A cultura é, portanto, um elemento contido no conceito de região. Mas há uma versão saueriana e de seus discípulos da escola de Berkeley, ou que tangenciavam a escola de Berkeley, que elaboraram a ideia de região cultural, quer dizer, de uma área habitada por um grupo étnico dominante na área, ou por um grupo religioso dominante na área, e que ali marcavam a paisagem e toda a vida cotidiana por traços culturais ligados à etnicidade e à religião. Aí nós teríamos uma região cultural, nicho cultural, no caso de ser uma pequena área encravada num ambiente heterogêneo, em termos linguístico-religiosos, linguístico-étnico, como os nichos culturais. Dois exemplos importantes, significativos, no âmbito norte-americano, são, primeiramente, a região dos Mormons, dos Santos dos Últimos Dias, estudado por Donald Meining. Esta região está encravada no estado de Utah, lá nas Rochosas, uma região desértica, montanhosa, no meio da qual existe um lago de águas salgadas, e que essa região foi conquistada por um grupo oriundo da Nova Inglaterra que cria uma
nova versão protestante denominada de Santos dos Últimos Dias, e que constroem ali uma região com uma paisagem marcada por traços culturais de lidar com a terra, muito próprio, e que se chama Região Cultural Mormon, por Donald Meining, cujo epicentro é a cidade capital do estado de Utah, Salt Lake City. Essa região, argumenta Donald Meining, é uma região que pode ser definida por um core, quer dizer, o epicentro, que é a cidade de Salt Lake City, especialmente a Praça do Templo, Temple Square, onde está o templo principal da religião mormon, circundada por um domínio onde os mormons são majoritários entre a população que ali vive, e cercado por uma franja, por uma periferia, por uma franja, diz o Donald Meining, onde os mormons tornam-se progressivamente minorias, cada vez minoria maior, menor estatisticamente. Core, domínio e franja definem a região dos mormons. O segundo exemplo é encontrado e é definido por vários autores ali no delta do rio Mississippi, no estado de Louisiana e no condado ao lado de Lafayette, e que é a região Cajun, C-A-J-U-N. Essa região foi habitada a partir do século XVII por franceses e descendentes de franceses vindos da parte oriental do Canadá, atuais províncias de Nova Escócia e New Brunswick, mas também por descendentes de espanhóis do Caribe e negros, formando uma população majoritariamente de cultura franco-norte-americana. O termo Cajun é uma corruptela da corruptela. Os franceses vieram da província de Acádia, Acadie, e eram os acadianos. Acadian. O termo acadian foi deformado e virou Cajun, e de Cajun passou a Cajun, ou na pronúncia americana, Cajun. Muitos sobrenomes franceses nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, possivelmente é de descendente com esse grupo que forma uma região cultural bem definida, cuja cidade principal é Nova Orleans. São dois exemplos bem conhecidos na literatura. Região cultural dos Mormons e a região dos Cajuns. No Brasil, nós temos nichos culturais, como, por exemplo, os ucranianos em Prudentópolis, no segundo Planalto Paranaense, ou de alemães na região de Palmeira, no Paraná, também segundo Planalto, ou ilhas de descendentes de imigrantes japoneses, São Paulo, em Bastos, por exemplo, no norte paranaense, Açaí, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, aqui e ali. O resto seria aparentemente uma região culturalmente uniforme. Aparentemente. Vamos discutir um pouco mais isso, pensando no Brasil, a partir de um estudo extremamente significativo, publicado em 1950, por um sociólogo de Alagoas, Manuel Diegues Júnior, intitulado Regiões Culturais do Brasil. Nesse estudo, Manuel Diegues Júnior, que se reporta à Escola de Chicago, da Sociologia, ele é sociólogo, ele procura definir no Brasil as regiões ou a diferenciação regional no país a partir
do desenvolvimento do processo produtivo envolvendo as relações sociedade e natureza e a urbanização. Envolvendo as relações sociedade e natureza, explicitado sobretudo nos produtos agropecuários produzidos, produtos em geral. Esse trabalho, que eu conheci quase que por acaso, o livro é de difícil acesso, está esgotado, e os geógrafos brasileiros nunca se preocuparam muito com suas tradições ou contradições que poderiam contribuir para formar geógrafos no Brasil. O exemplo do Manuel Diegues Júnior é apenas um. O Manuel Diegues Júnior propõe uma regionalização que ele denomina de regiões culturais do Brasil, com as seguintes regiões. Anotem. Primeiro, litoral agrário do Nordeste, que vai do Rio Grande do Norte a Baixo Sul, ao sul do Recôncavo Baiano, sem entrar na zona do Cacau, e que corresponde, lato sensu, à chamada Zona da Mata. A segunda região, belíssimamente denominada por ele de Mediterrâneo Pastoril, e que corresponde ao que genericamente se chama Agreste Sertão. A primeira região é o domínio da cana-de-açúcar, a segunda da pecuária e pequena lavoura. A terceira região ele denomina de Amazônia, que é a floresta equatorial, com algumas áreas ocupadas, sobretudo, ribeirinhas. E a quarta, o centro-oeste. A quinta região é o Planalto Minerador, que corresponde a Chapada Diamantina e o Espinhaço, em Minas Gerais, e que é a região que foi o polo, o foco da mineração, basicamente no século XVIII, entrando pelo século XIX. A sexta região é a região do café, que envolve o sul de Minas Gerais, estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, o norte do Paraná. A sétima região é a região de colonização europeia, que é basicamente a maior parte do Paraná, Santa Catarina e grande parte do Rio Grande do Sul. E a oitava região, tá certo? É a Campanha Gaúcha, que é uma região de campo com a pecuária extensiva. Então, litoral agrário do Nordeste, Mediterrâneo pastoril, Amazônia, Centro-Oeste, Planalto Minerador, região do café, região de colonização europeia, Campanha Gaúcha, a oitava, e a nona, para nós geógrafos, surpreendente, região urbana industrial. Há ainda 3 pequenas sub-regiões, como o litoral do coco, a zona do cacau e mais uma outra, região de pesca, mas são essas 9 as regiões culturais que o Manuel Diegues Júnior aponta. A mim isso foi muito surpreendente, porque eu tive uma longa experiência no IBGE e participei desse processo de regionalização durante a década de 1960. Até então, o Brasil, os geógrafos brasileiros e a divulgação de informações estatísticas estava preso à definição de regiões brasileiras, segundo o professor Fábio Macedo Soares Guimarães, que em 1941 publicou no Boletim Geográfico as regiões brasileiras, que eram naturalmente definidas por características e delimitadas por fronteiras estaduais. Ponto. Tendo em vista a sistematização da informação de dados. Lembro que o IBGE é de 1936 e tudo estava a ser feito.
E o Fábio Macedo Soares, que foi geógrafo do IBGE, engenheiro de formação, fez um excelente trabalho, em grande parte influenciado pela geografia vidaliana de Vidal de Lablache. E ele definiu então as seguintes regiões. Primeiro, região norte, constituída pelos estados de Pará, Amazonas e o território do Acre, 1941. Rondônia, chamado de Guaporé, não existia e era parte integrante do estado de Mato Grosso. Amapá e Roraima, antigo Rio Branco, não existiam comunidades da federação. Então essa era a região norte, relativamente pouco problemática. A segunda região, e aí começam os problemas, era a região nordeste. Nordeste dividida em duas sub-regiões. O Nordeste Ocidental ou Meio Norte, constituído pelos estados Maranhão e Piauí, e o Nordeste Oriental, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Ponto. A terceira região era a região leste, dividida em duas sub-regiões. O leste setentrional, Sergipe, Bahia, e o leste meridional, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Minas Gerais. Vocês imaginem, leste setentrional e leste meridional. A outra região era a região sul, que incluía São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E, finalmente, a região centro-oeste, Goiás e Mato Grosso. Não havia Distrito Federal. O Distrito Federal, no Rio de Janeiro, hoje, era parte da região leste meridional. Então, vejam bem, façam um esforço mental de comparar rapidamente as duas definições. A do Fábio Macedo Soares Guimarães, de 1941, e a do Manuel Diegues Júnior, de 1950. Radicalmente diferente, com propósito diferente. Mas por que essa diferença? Quem está certo e quem está errado? São os olhares diferentes que levam a caracterizações e classificações diferentes. A ideia de região cultural pouco está presente na definição do Fábio Macedo Soares Guimarães. Está na Amazônia, está no Centro-Oeste, está no Meio Norte, no Nordeste já é problemático por causa da diferença entre mata e sertão, e agreste, naturalmente. O leste setentrional é, no mínimo, uma falta de imaginação. Lembro que a ideia de Nordeste, incluindo o Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, nasce com a Sudene. Final da década de 50, e o IBGE adotou a definição da Sudene em sua redefinição de regiões brasileiras válidas até hoje, com pequenas mudanças. Mas então eu me pergunto, por que os geógrafos tinham essa visão diferenciada? Será que não foi possível eles descreverem regiões culturais no Brasil? Não era essa a intenção. Geógrafos também não estavam preparados para isso. A formação dos geógrafos era muito recente. A equipe do IBGE, que elaborou isso junto com Fábio Macedo Soares Guimarães, assessorando-o, era recém-formada. Primeiro curso de Geografia na antiga Universidade do Distrito Federal, depois Universidade do Brasil, depois Universidade Federal do Rio de Janeiro, começou em 1936. 5 anos depois, ainda estavam nos primórdios. Mas isso nos dá a que pensar e nos leva a
refletir sobre a contribuição do Manuel Diegues Júnior. O que foi feito do Mediterrâneo pastoril? Esta ampla área que vai do Ceará a oeste da zona da mata ou do litoral agrário nordestino, até um pouco ao sul do recôncavo baiano, e que é o Mediterrâneo pastoril. É uma região cultural marcada por um mesmo tipo climático, mesmo tipo de solos, mesmo tipo de povoamento português, mesmo tipo de atividade econômica, quer dizer, mesmo tipo de relações sociedade e natureza. É como se nós tivéssemos dissolvido aquilo que a ação humana intersubjetivamente criara, que era uma região cultural. Notável ainda é a definição de uma região urbana e industrial, que tinha como foco São Paulo, Rio de Janeiro, Vale do Paraíba, estendendo-se um pouco na direção de Campinas, Sorocaba e a Baixada Santista. Isso em 1950, 6 anos antes do Congresso Internacional da UGI no Rio de Janeiro, e pelo menos 20 anos antes que os geógrafos brasileiros percebessem isso com clareza. Mas é o olhar, e como esse olhar foi formado, que vai definir aquilo que a gente vai ver da realidade. Isso é para nós, deve ser para nós um motivo de reflexão. Uma sugestão para quem quiser. Peguem o livro do Manuel Diegues Júnior, de 1950, Regiões Culturais do Brasil, e façam uma leitura crítica, no bom sentido, desse livro. Pode ter como título o seguinte: Manuel Diegues Júnior, 75 anos depois. Mas aí aparece uma outra questão sobre as regiões culturais brasileiras. Será que a dita globalização nada generosa, e que deve piorar ainda, alterou essas regiões culturais do Manuel Diegues Júnior? Se alterou, em que alterou? O que permaneceu, o que foi alterado? Quais foram os agentes, objetivamente falando, que alteraram essas regiões culturais? Será que o Mediterrâneo pastoril não sobrevive, não diria de forma residual, mas de forma talvez menos importante do que fora há 75 anos atrás? E a zona da mata nordestina, ou seja, o litoral agrário do Nordeste? Aqui foi reduzido. E a região do café? Será que ela hoje não está fragmentada em ilhas no meio de uma região do agronegócio, com a cana-de-açúcar, pecuária leiteira e outros produtos? E a Amazônia? A Amazônia, né? Tão sofrida. Será que essa Amazônia ainda é uma região cultural? Que estragos as elites brasileiras e o capital internacional estão fazendo numa ampla região homogênea, fragmentando-a por meio de uma destruição étnica, econômica, da natureza? E isso para não falar dos nichos culturais. Yanomami, por exemplo, mas muitos e muitos outros. Essa é uma questão em aberto e que eu vou usar um verbo talvez muito forte. Conclamo os geógrafos a se debruçarem sobre ela. Dizem que a globalização destruiu a região. Outros dizem que não a destruiu, redefiniu-a. Mas se isto é verdade, como a redefiniu? O que permaneceu, o que foi alterado? É possível falar hoje em Agreste
É possível falar hoje em região de colonização europeia? É possível, eu acho que não, falar em centro-oeste? E tem mais. Se sobrevive uma região, será que essa sobrevivência não é feita por meio de uma degradação, por uma minimização dos elementos constituintes do seu momento de apogeu? Apogeu ainda percebido por Manuel Diegues Júnior. Esta é uma proposição para aqueles que se interessam pela história do pensamento geográfico, ou história da geografia, diriam alguns, no Brasil. Mas de gente que tem fôlego. Não é uma tese de doutorado, a não ser que a pessoa comece a fazer um doutorado, tenha tempo integral, tranque, volte mais tarde, perca o período, o tempo, faça novo exame, mas que se dedique a isso sistematicamente, com muita leitura. E, por favor, não usem leitura de terceira ou quarta mão. Das melhores fontes possíveis. Há muita coisa e muita reflexão. E, por favor, não é para vender isso como consultoria, não, porque isso degrada a nossa produção intelectual. A questão da região cultural, que foi aberta, permanece. Nós vamos ouvir falar dela durante muito e muito tempo. No próximo episódio, nós vamos entrar num tema que só muito recentemente veio à tona aqui no Brasil e que é muito importante. É o tema da toponímia. Boa tarde, até a próxima. O podcast Sociedade dos Geógrafos Mortos tem produção de Rafael Lia.